Mais um Páginas Amarelas começando e eu estou extremamente feliz por ser mulher e estar entrevistando essa mulher de Brasília que estudou na UNB e eu já tive a oportunidade de participar das empresas dela, né? Sou cliente da Live e também da Slim Fit, mas é muito gostoso a gente encontrar outras mulheres que estão aí empreendendo, vencendo, multiplicando tudo isso e hoje eu recebo, sim, Débora Flores, seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada pelo convite, sempre muito bom estar com você, bater esse papo delicioso. Então vamos falar hoje de empreendedorismo? Vamos conversar muito. Vamos conversar. Primeiro eu queria, antes das perguntas padrões que a gente tem aqui, eu estava vendo recentemente que você participou de um programa e foi escolhida a receber uma premiação. O que significa aquela premiação hoje por um profissional, porque eu acredito que seja da sua área, das academias, não é isso, Débora? Sim, aquele do Fit Tank que a gente estava conversando, isso. Né? Isso foi muito especial mesmo. Foi como se fosse um reality ao vivo ali, no estilo Shark Tank, né, de empreendedores, onde, como Sharks, a gente tinha os maiores empresários do fitness do Brasil, Uau. Os 5 maiores. E aí a gente tinha 5 minutos para falar sobre o nosso projeto e, ao final, esses empresários entregavam um cartãozinho dizendo se tinham interesse de negociar com a gente, né, ter algum interesse no nosso modelo de negócio. E, para minha surpresa, todos tiveram interesse. Uau. E tinha uma plateia de mais de 200 pessoas assistindo. Foi muita emoção, porque falar 1 hora para falar do seu negócio é fácil. Agora, em 5 minutos, é bem difícil. Dá um branco mesmo, você não tem que escolher o que você não vai poder deixar de falar. Então, é bem difícil. E foi uma experiência incrível, maravilhosa. E o resultado disso me trouxe muitos relacionamentos, muitas conversas, abriu muitas portas e trouxe muita autoridade para a marca, porque a gente é de Brasília. Então, conseguir furar essa bolha, Sim. São Paulo, é uma conquista muito grande. Depois disso, a gente abriu a nossa primeira unidade em São Paulo e agora já estamos abrindo a segunda unidade em São Paulo. Legal. Então, é uma vitrine para o Brasil todo, não Sim. tem jeito. Parabéns. Obrigada. Hoje a gente vê que aqui em Brasília nós, né, super conhecemos, tem várias mulheres que estão sendo, eu mesmo já fiz, conheço, entendo, gosto demais, e o negócio já está bem grande aqui. Mas como é que foi lá no início? Como é que tudo isso começou? Da onde veio, né? O que come? Vem de quê? É engraçado, tem muita gente que acha que veio dos Estados Unidos, né, que eu trouxe de algum lugar, e na verdade não, é uma criação brasiliense. Genuinamente daqui. Eu construí toda a minha carreira aqui, como você falou, estudei na UNB, fiz pós-graduação, mestrado, comecei a trabalhar já numa grande academia, então isso me permitiu trabalhar já com um nível de exigência para um público muito exigente, público A, desde o início. Então, esse trabalho baseado em excelência sempre foi a minha escola, foi como eu comecei e como para mim ali já era algo natural. Isso moldou muito a minha forma de atender, a minha forma de ministrar aula, de ter contato com o cliente. Isso me moldou muito desde o início. E chegou um momento que eu era muito nova, já tinha muito sucesso como personal trainer e não tinha mais horário para atender os alunos que queriam fazer aula comigo. E aí eu também sempre fui muito de pensar longe, visionária, de pensar lá na frente. E eu já tinha entendido que aquela vida ali eu não ia conseguir sustentar por muito tempo, até porque eu queria casar, ter filhos, estar presente na minha família e não só ficar em pé o dia inteiro dando aula. Não que eu não gostasse, mas para conciliar com tudo que eu queria para a minha vida, era inviável. E aí eu tive essa vontade, sempre tive essa veia empreendedora dentro de mim, já sempre fui muito aberta às oportunidades que apareciam para mim, que eu acho que tudo é aprendizado. A nossa história, né, se a gente está aqui hoje, é porque cada coisinha que a gente viveu contribuiu um pouquinho para a gente estar nesse lugar. Então, essa veia empreendedora, esse sangue sempre circulou em mim. Mas vem de uma família de empreendedores? Você sabe que não? Uau. Fui a primeira. É pioneira. Pioneira mesmo. E então sempre tive muito essa coisa de arriscar, de inovar, de trazer um novo e de chegar na frente. Então, eu tive blog quando ninguém tinha blog, tive programa na rádio,
já fui revendedora de roupa de malhar, já fui revendedora de sistema de gestão de treinamento em academia. As oportunidades que surgiam, eu aceitava. Escrevi capítulo de livro, enfim, tudo que vinha eu aceitava. Mas com foco na área. Sempre dentro da área, tudo dentro relacionado à área. Então, isso me trouxe uma bagagem muito boa. Sim. E eu ia sempre tentando. Quem sabe outra forma de ganhar dinheiro que não seja dando aula e tal. E eu sempre percebi assim, que é muito importante também a gente reconhecer quando não foi por aqui, não vai ser por aqui. E aí eu tentava outra coisa. Então, até porque você sempre chegou no máximo que pôde, foi o que você acabou de trazer, né? Eu já tinha todos os meus horários, eu não conseguia atender mais. Ou seja, a procura ficou maior, né? E o que eu vou fazer agora? O que eu tenho para ofertar agora que eu consiga pegar todo esse pessoal? Exatamente. E aí? E o método, ele já aconteceu ali através das dores das mulheres, porque você veio com um olhar, eu acho que para além do físico, também do emocional da mulher. Eu pude viver, por exemplo, dias que numa super correria você chega atrasado e aquilo é muito acolhedor, do tipo, vem, se for 10 minutos, e você chegar num lugar que você já queria estar mais cedo, né, e ainda não ser bem acolhido. Exato. Então tem toda uma engenharia Sim, atrás da metodologia. Exatamente. A metodologia é maravilhosa, mas é muito mais do que isso. Só que eu vou ser sincera para você e dizer que no início, por isso que eu falo que é um projeto de Deus mesmo, plantou dentro de mim. Mas no início, toda a minha formação me fez desenvolver a metodologia. Uau. Todo o resto, ele foi acontecendo. É claro que, por eu ter toda essa base do atendimento de excelência, todo esse acolhimento que você sentiu, eu fazia no 1 a 1. Só que para trazer para dentro do meu negócio nessa proporção, foi uma coisa que eu fui construindo, fui costurando com o tempo, desenvolvendo. Por isso que eu falo que o branding do Slim Fit, ele não foi criado, ele foi construído. E cada vez que acontecia alguma situação, ia me dando estalo, sabe? Eu comecei a entender que o Slim Fit ele era realmente muito mais do que uma metodologia perfeita, impecável, baseada na ciência, com tudo que tinha de melhor do treinamento, com tudo que as mulheres queriam, porque quando eu fiz o Slim Fit foi pensando no desejo das mulheres, no que elas pediam, que na época era, eu quero um treino de definição muscular, eu não quero mais ficar fortona, mas eu quero ter aquele musculinho, eu quero parecer que eu sou atlética, eu quero olhar e a pessoa falar, você malha, né? Quero deixar claro que eu sou uma pessoa que me cuido, mas sem exageros, mantendo o corpo feminino. Então, eu entendi muito bem o que a mulher queria. Então, qual que era essa dor e por que elas não fixavam em uma modalidade só? O que tinha de limitação nas modalidades que eram sendo oferecidas que não pegavam essa mulher e fazia ela voltar? A rotatividade o tempo todo, saindo, o tempo inteiro voltando, pingando de uma modalidade para outra. E se a aluna não consegue ter uma boa frequência, uma boa regularidade, o resultado não vai vir. Então, isso estava muito claro para mim. Onde que as modalidades estavam errando, o que a aluna queria e o que a ciência dizia. Então, reuni tudo isso, eu não dei motivo para minha aluna, porque os alunos só param de treinar, eu falo que por alguns motivos clássicos, né? Ou porque aquela atividade lesionou na atividade, machucou, aquela atividade não é segura o suficiente, ou ela está desmotivada, o famoso enjoei, não aguento mais olhar para aquele leg press, né? Então, a atividade não é motivante o suficiente, ou ela não está tendo resultado, não é eficiente o suficiente, porque também existem falhas metodológicas em algumas modalidades que não são suficientes para atender de forma plena todo o objetivo de treinamento da mulher. Então, o que eu fiz foi eliminar todas essas brechas. Se eu tiver uma atividade que seja ao mesmo tempo forte nesses 3 parâmetros, que são eficiência, segurança e dinamismo, ou seja, eu garanto o resultado, eu garanto que ela não vai se machucar, e garanto que ela vai se apaixonar, ela vai se motivar, vai ser sempre uma novidade, vai ser dinâmico. Então, foi pensando nessa tríade que eu criei o Slim Fit.
em trazer uma modalidade que não dê brecha para a aluna querer sair, querer desistir. Que seja tão bom. Exatamente. Que eu quero que ficar. atendesse em tudo isso. Só que aí eu fui percebendo que eu poderia entregar muito mais. Que a minha forma de atender, com todo esse acolhimento, com toda essa excelência, já proporcionava isso individualmente. Era esse ponto que eu ia até te falar agora. Você trouxe um ponto de que tem algumas modalidades que a metodologia não consegue entregar, mas você, enquanto profissional, única, sozinha, conseguia entregar. Exato. Sendo assim, é uma falta de treinamento do profissional ou você entende que todas as metodologias são válidas, mas o diferencial é esse navegador aqui? As duas coisas. Tanto a falha metodológica, que faz, às vezes, o aluno dar uma brecha para o aluno desistir, quanto o profissional que está conduzindo aquela modalidade, às vezes, não entende que não basta ele ser bom tecnicamente. Então, são essas duas coisas. Hoje, nos nossos treinamentos, a gente ensina para o profissional que ele tem que ser 300%, eu chamo, é 100% na parte técnica e 200% no atendimento, porque a gente trabalha com seres humanos, não são máquinas e nem atletas, são pessoas que estão ali, que passaram por inúmeras adversidades no dia e, como você falou, às vezes ali chegou atrasada, mas foi. Eu tenho que fazer aquele momento ser muito especial para aquela aluna. Não pode ser um sacrifício, não pode ser uma punição. Tem que ser um prazer, tem que ser leve, ela tem que querer chegar ali para fazer 20 minutos, ela tem que ter vontade de voltar, porque é isso que vai fazer ela ter regularidade. E a regularidade é o que vai fazer ela ter resultado. E isso vai deixá-la satisfeita, e assim essa aluna vai continuar sempre comigo. Então, o que a gente faz no Slim Fit é tentar fazer essa jornada de adquirir o hábito da atividade física ser algo mais leve. Sim. Porque isso é um peso que toda mulher... Já não basta todos os pesos que a gente já carrega de ter que administrar 300 mil papéis. A gente ainda tem que carregar o tal do peso de ter que malhar, não é verdade? E a gente sabe, é aquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Hoje em dia, todo mundo sabe que tem que praticar atividade física. Isso é negociável. Não, a gente não precisa mais se preocupar em trazer essa consciência. Todo mundo já tem essa consciência. E por que é que ainda tem tanta gente sedentária? Onde é que está a falha? Nesses dois lugares que eu te falei. Na falha metodológica, que não consegue fechar tudo ali, e falha no atendimento. Sim, até porque... Quando você não é visto, quando você é um número, quando você entra e ninguém percebe que você entrou, quando o profissional não sabe das suas limitações, dos seus potenciais, não sabe só de olhar para você que hoje o seu dia não foi legal, que dá para pisar no freio um pouquinho, quando você falta e ninguém percebe que você faltou. Então, é uma relação, assim, a gente tem uma relação muito próxima com as nossas alunas. Somos um espaço de treinamento que não tem catraca, uma empresa que não tem catraca. Que o nosso rostinho aparece lá e abre. Exatamente. Não tem, assim, vocês chegam, a gente sabe exatamente quem é cada aluna que está ali e todo o contexto em volta dela. E isso, acredito que é o maior diferencial para tudo na vida, Débora. Porque você falar, que bom, tá diferente, parabéns, a gente se sente especial porque foi visto, porque alguém lembrou, né? Dentro da sua casa ou de um relacionamento, se o marido não percebe mudança, se ele não está junto, se o seu filho entra e sai e você está no telefone, vai ter algo mais interessante. Esse lugar aqui, agora, quando você é visto, né, quando as suas necessidades são vistas, porque outra coisa de academia que eu acredito são essas comparações mesmo. Olha fulano o que está fazendo, olha fulano. Isso remete muito à infância. Então, tudo que você faz que é tarefa obrigatória, vai me fazer... É chato. É desconfortável. Você tem que... Não é motivante. Não. Então, essa mudança de mentalidade para a gente entender que, assim, tem um benefício ali. Exato. E agora você imagina para uma pessoa que está sedentária, que está parada, querendo sair dessa zona de conforto e ter que pensar tudo isso que ela tem que enfrentar para ir para uma academia tradicional. O quanto isso é desanimador, né? Então, o Slim Fit ele veio para mostrar, gente, existe um lugar, mulher, existe um lugar onde você vai conseguir aprender a gostar de praticar atividade física, onde a gente vai te levar a uma transformação
definitiva de hábitos, porque é isso que a gente faz há 11 anos. Então, não é algo, uma promessa, sabe, que a gente está ali sempre... Não, é algo que a gente vê acontecer no nosso dia a dia. Diariamente, a gente recebe depoimentos de pessoas que falam, eu nunca imaginei que eu pudesse hoje falar que eu estou gostando de vir fazer aqui. Atividade física. Porque vira uma chave, sabe? No início, ir treinar é ruim, mas chega uma hora que não ir é pior do que ir. Que é aquela coisa, nossa, hoje eu não fui, alguma coisa está diferente em mim, porque eu senti falta. Pela primeira vez na vida eu senti falta de malhar. Então elas já começam a relatar. O metabolismo, né, já começa a responder o que de fato acontece, que são os benefícios da atividade física, né? E a gente valida, reconhece o quanto é um desafio você sair desse lugar do sedentarismo e adquirir esse novo hábito. Sair da inércia, tomar a iniciativa, dar o primeiro passo, ir lá, se matricular, sem conhecer ninguém. Isso não é frescura. A gente, quando as pessoas falam, isso é desculpa, hoje tem academia para qualquer bolso, Gente, não é tão simples assim. A barreira é muito grande. É enorme. Então, a gente reconhece, valida o quanto realmente é difícil essa mudança e a gente está super preparado para acolher a mulher, entendendo todas essas dificuldades que ela enfrenta nesse processo. A barreira é tão grande que ela é ancestral, né? Exato. Nós viemos, né? Ninguém veio, eu particularmente não vim de uma explosão, então eu vim do homem que precisava guardar energia, porque para comer, para que ele possa se alimentar, para proteção, então ele acumulava comida e descansava, porque é o descanso que vai na hora do perigo, o sangue para as minhas extremidades, para que eu fuja, porque a nossa vida lá atrás era isso. Então, o nosso corpo, o nosso DNA, tudo que existe, ele nos fica preparado para que caso você precise. Então, o descanso, o próprio cérebro, porque descansar é bom, demais. Ficar parado é bom, guardar... Só que, graças a Deus, as coisas mudaram e hoje a gente precisa se exercitar. E sem falar que eu acredito que a geração da gente, que é... Eu sou mais velha, mas ela é mais próxima do que, né, dos meninos ali, ela não veio de pais e mães, não a maioria, você vê que são poucas pessoas que não tinham essa prática. Exato. Não tinham essa prática. O máximo homem ali no futebol, então, nós, né, mais 40, mais 45, que estamos indo para a academia e você vê esse público no Slim ali continuando, ficando feliz, tem os desafios que fazem isso, é muito legal. A gente está furando essa barreira que os nossos filhos já vão ter uma outra... É uma luta vencida, que para eles nem luta vai ser, porque já vai ser automático, já faz parte do lifestyle ali, da geração, do dia a dia, e para a gente não, para a gente foi uma conscientização, uma força de vontade, uma persistência, e o Slim Fit veio para ajudar justamente nessa fase. E agora a gente já está contando a história ali do hoje para trás, né? Mas como é que foi a primeira Slim? Quais foram os desafios? Que crenças você teve que quebrar para falar assim, agora vai? Eu vou te falar. Você sabe que eu nunca tive dúvidas de que ia dar certo, porque eu tinha tanta convicção do produto que eu tinha criado. Aí, agora falando de metodologia mesmo. De resultado. Assim, eu tinha tanta certeza da qualidade, do diamante que eu tinha nas minhas mãos, do quanto aquela ferramenta era efetiva, metodológica iria fazer bem para as mulheres. Eu tinha tanta certeza que eu só preciso fazer acontecer. Até hoje eu trago essa frase para a minha vida. Eu acho que quando a gente tem vontade, garra para fazer acontecer, nada impede. É claro que todo mundo duvidava, né? Quem é essa professora louca? Foi com as minhas economias que eu fui guardando do que eu ganhava como personal, ainda morando com os meus pais, nova. Então, fui juntando dinheiro, fui investindo, comprei apartamento, comprei outro. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu tinha esse caixa para poder me desfazer. Falei, vendi os apartamentos e com esse dinheiro eu abri a minha sala. Era uma sala, apenas uma sala. Eu até
peguei um papelzinho que eu vi, de vez em quando essas nostalgias assim batem na minha cabeça, eu pego minhas gavetas e vejo, volto lá atrás na história e vi uma pesquisa de opinião, a primeira pesquisa de opinião que eu fiz quando eu abri o meu estúdio. Então, você vê, desde lá do início, eu estou sempre com a escutativa para o meu cliente, para entender o que está bom para ele, o que ele está gostando, o que ele não está. Essa foi sempre uma preocupação minha, eu sempre tive muito essa coisa do servir. Isso fez muito parte de mim, porque foi o meu berço ali, né? Desde o início da minha carreira. De fazer para o outro, não é para você. Exatamente. Então, como que eu posso te servir melhor? E ali estava escrito, está tudo maravilhoso, só falta um bebedouro. Quando eu li aquilo agora, eu nem lembrava disso. Eu falei, gente, eu não tinha um bebedouro dentro da sala. E eu já cobrava, proporcionalmente, o que eu cobro hoje. Uau! Então, eu tinha tanta certeza do valor do meu produto e do meu atendimento, que apenas com uma sala que não tinha nem bebedouro, eu já conseguia cobrar o que proporcionalmente hoje eu cobro, com uma estrutura linda, uma embalagem totalmente linda. Então, assim, a essência, o valor está muito na essência. A embalagem só floreou e padronizou para a gente poder crescer como franquia. Mas o nosso valor, ele está muito na essência do quanto a gente ali, é. né? E, Débora, eu acredito que nem todo mundo tem uma jornada do herói e nem precisa ter, né? Eu, inclusive, fico muito feliz. Tem gente que sente vergonha em contar. Olha, para mim foi assim, eu estudei assim, eu passei, foi dando certo. Porque, na verdade, esse é o caminho, né? Se você tem planejamento e, de uma forma ou de outra, você não ter precisado de empréstimo lá no início, ter vendido, isso já começou? Eu falo que é um privilégio. Muito. Reconheço. Os meus pais para me dar esse suporte. Enquanto eu trabalhava, eu não precisei pagar aluguel, conta de luz, conta de água, plano de saúde. Eu tive esse suporte familiar que me permitiu estudar muito, trabalhar muito, mas tudo isso foi porque eu tive vontade, né? Então, estágio, 2 estágios, faculdade pública, o mestrado na UNB, pós-graduação na UNB, tudo isso foi com o meu esforço. Então, é uma soma de fatores que eu reconheço todos os meus privilégios, mas também valorizo o meu esforço, porque não foi fácil, não foi nada fácil. Então, eu acho que uma soma de tudo isso favoreceu todo esse caminho. Escolhas certas. Exato. E o direcionamento de Deus também, que eu acredito claramente que me direcionou em inúmeros momentos em escolhas que eu precisei fazer. Com certeza. E quando a gente fala em conceito, né, que é muito importante, tanto que você fez mestrado, você passar, né, numa faculdade pública, o conceito para você, a informação sempre teve muita importância. Muito. E só alguém que já ampliou a consciência pôde também, sem ninguém para empreender ou para ensinar de finanças naquele momento, olha, vamos aqui, precificação, entender o valor que tem. Foi tudo na base do feeling. E tem quantos anos isso? 11 anos. Uau. Essa história tem 11 anos. Então, realmente, quem vê de fora parece que foi uma jornada fácil. Mas, como eu falei, no início eu fazia tudo. Eu aprendi a ser empresária na raça, errando, aprendendo. E não é que não tiveram dificuldades, mas é porque isso era tão pequeno diante da minha vontade de fazer dar certo. Exato. Que eu atropelava as dificuldades. As dificuldades vinham, mas não me abalavam. Eu acho que quando você é obstinada, você tem essa coisa de... não tem plano B. Não tem plano B, eu vou fazer isso dar certo. Porque eu tinha plena consciência da qualidade do que eu tinha nas mãos. E emocionalmente, nessa época você estava sozinha, você tinha apoio, tinha outras pessoas, como é que foi esse inteirinho? Nessa época eu já namorava o meu marido, meu atual marido, que trabalhava muito também. Sinceramente, ali no início, eu fiz tudo sozinha e conforme o dinheiro foi entrando, eu fui contratando pessoas para me ajudar. Depois de um tempo que o negócio começou a ficar sério e outros empresários começaram a procurar querendo abrir um negócio igual ao meu, aí eu puxei meu marido, que é administrador, e falei, sozinho não dou conta, vamos fazer esse negócio acontecer, de que forma? E aí ele falou, vamos tocar isso como franquia. Então, de novo,
você foi vista, assim como os horários como personal trainer lotaram, e você falou, cheguei até aqui, minha capacidade produtiva. Vamos para o próximo nível. Foi também, se destacou tanto que gerou uma demanda. Exatamente. Uau! Não fui eu que decidi. Não foi um plano. Não foi um plano. Eu vou criar uma franquia. Não, foi realmente uma demanda. As coisas foram acontecendo e é igual oferecer banana para macaco. As pessoas vinham, os professores, eu quero aprender essa metodologia. Eu já amava ensinar, eu amo essa parte educacional. Vindo da universidade, eu sempre gostei de compartilhar conhecimento e eu acho que isso perdeu um pouco o valor hoje com a internet, o conhecimento a um clique, mas antigamente isso valia muito mais do que vale hoje, isso valia ouro. Então isso fez com que eu me destacasse muito rápido, porque o acesso que eu tinha é só para quem estava lá na fonte. Os outros profissionais não tinham esse acesso que eu tinha ao conhecimento. Então, isso fez com que eu me destacasse e me desse segurança para, mesmo nova, conseguir me posicionar, conseguir criar com convicção do que eu estava fazendo, me trazer essa segurança, essa base muito forte do conhecimento é que me fez ter segurança para encarar ali todos os riscos. O medo, ele só é vencido com preparo. Exatamente. Não tem por que vir o medo se eu já estou preparada. Exatamente. Né? Exato. Você realmente cumpriu as etapas que precisava cumprir, exato. Estudou, porque quando você fala, eles não tinham acesso. Gente, tem que querer muito. Tem que querer. O número de horas que a gente precisava pesquisar tem um que livro, querer. A gente estava mostrando para os meninos agora onde é que a gente encontrava empresas. Tem que pagar o preço. Essa disposição para pagar o preço... Você teve. Eu tive e continuo tendo, porque empreender é isso, né? É você estar disposto a pagar o preço todos os dias, a correr riscos e a não desmotivar com os contratempos que o tempo inteiro aparecem. Porque se for desistir, com cada coisinha, esquece. Por isso que você tem que ter... Eu entendo mais como assim, você tem que ter propósito, ver propósito no que você está fazendo, porque é isso que vai te sustentar nesses momentos de dificuldade que vão aparecer o tempo inteiro. Ninguém vai conquistar nada de forma fácil, caindo do céu, esquece. Todo mundo que chegou em algum lugar foi porque esteve disposto a pagar o preço e enxergou muito propósito naquilo para se sustentar, né, em todos esses momentos de desafios. Com certeza. Tanto profissionais quanto pessoais, porque tudo se mistura. Sempre, né? E o viver, tem gente que quando você se machuca tanto com algo, se ofende, ontem eu até postei sobre isso, não se ofenda tanto, porque ofensa é igual comer alho e cebola. Quando você abre a boca, todo mundo sabe o que você fez. Então, é de verdade a convicção, o autoconhecimento, saber o quanto você se dedicou para aquilo, porque eu acho que quando a gente tem esse esforço, você fala, tem um motivo aqui. Sim. Né? Eu tô nessa linha, não tem como dar certo. Tem hora que eu vejo a gente passa tanta dificuldade, eu falo, a conta vai fechar, porque o trabalho devolve. E no meu caso... nesses momentos de mais dificuldade que a gente, às vezes, cansa, né? E eu aprendi a descansar, parar um pouquinho, ao invés de desistir, descansar, né? Não é desistir. Mas, nesses momentos, é uma coisa impressionante. Sempre vem alguém e me traz um depoimento e me fala alguma coisa, me agradece por ter criado isso, porque o seu trabalho mudou a minha vida. Então, isso é um alimento, é algo que nos motiva muito, que faz a gente, nossa... Está sendo suado, mas está valendo a pena cada gotinha. Débora, e o que mantém a qualidade sem perder sua essência? Porque em cada Slim Fit que a gente entra, é identificado muito claramente desde o cheiro, desde tudo isso, como é que você conseguiu se desenvolver como empresária dessa forma, né? E para manter essa essência que a Slim tem hoje? Isso, para mim, foi algo inegociável. Eu nunca quis crescer de qualquer jeito sem perder a qualidade que era a minha essência. A minha essência, quando eu criei o Small Group, eu quis um grupo pequeno de alunas, eu quis atender mais alunas para otimizar o meu tempo, mas esse número de alunos não podia ser tão grande a ponto de eu perder a qualidade, interferir na qualidade da minha entrega.
Então, por isso que eu sempre falo, não é a sala que é pequena, é porque eu não quero que a qualidade se perca nessa entrega. Então, por isso é para um grupo reduzido de pessoas. Então, isso foi algo que eu nunca abri mão. E por isso a escolha do modelo franquia de crescimento, que é para criar padrão e tentar replicar esse padrão com o mínimo de erros possível, né? Então, eu tive que me estruturar, obviamente, criar processos. Estudo, informação. Treinamento contínuo, porque é aquela coisa martelar mesmo. Não adianta falar uma vez e achar que o colaborador vai assimilar aquilo de uma vez só, porque não vai, às vezes requer muito tempo ali falando, repetindo. Então, tudo isso levou tempo para ser construído e até hoje a gente vem sempre buscando evoluir. Falo que eu sou uma eterna inconformada. Para mim nunca tá bom. Eu fico muito feliz de ouvir isso de você, fico orgulhosa das minhas unidades, dos meus franqueados, do trabalho dos professores, de ver que eles estão realmente conseguindo replicar o que a gente ensina, mas para mim sempre pode ficar melhor e internamente a gente tem que sempre estar ali se estruturando, evoluindo em materiais, em didática, em vídeos, em educação mesmo. Para os professores. Toda franqueadora é uma empresa de educação antes de qualquer coisa. Então, isso é uma parte que a gente cuida muito e não pode parar de se desenvolver. Eu tenho muito cuidado e muito olhar para isso, porque é isso que vai garantir a qualidade da entrega, independente da cidade, independente da unidade. Nossa, se você quer ficar mais feliz ainda, os desafios, eles são tão sensacionais que por mais cansada que você esteja, você está naquele grupo ali durante 3 vezes na semana, né? Aí você vai pela outra, porque, exato, poxa, eu não posso sacanear a minha amiga. Então, ela é tão inteligente, ativa tantos gatilhos, né? Seja ele de reciprocidade, de tudo, que a gente quer estar lá. E mais, eu não saía, quando eu entrei na Slim, há mais de 3 anos. Foi desde o meu divórcio e não dava tempo, eu não queria e não estava no meu momento. Então, o primeiro lugar que eu saí foi para a confraternização. Ah, que legal. E foi aqui no COSE. E aquele monte de mulher linda, e foi tão legal, eu parecia assim de novo. Mas ainda bem que eu entrei nesse lugar, né? E foi muito gostoso, e foi uma festa muito gostosa. Então, eu acredito plenamente que o olhar para a mulher... Eu tive colegas que chegaram pós-parto, bem gordinha, e as outras, né, já treinando há mais tempo, que se sentia super acolhida, a Bruninha, que é um amor. E aí sempre alguém... Eu postava os stories, né? Essa academia é só para magro? Não, é porque a gente fica magro aqui, a gente vai chegar nesse ponto, nessa porque saúde. Porque essa pessoa que está magra, né, já está aqui há um tempo e chegou assim como você. E a mudança para uns é física, mas eu exato, acredito que para outros muito é emocional, além, é muito grande. É muito além. Isso é só um detalhe, isso é uma consequência natural. O nome é Slim Fit, né, o tão sonhado corpo Slim, que as mulheres sempre desejavam e não encontravam um treinamento que trazia esse resultado, mas a gente fala que ser Slim é mais do que estar em forma, é estar feliz e saudável. Sim. Feliz e saudável, é isso que eu quero proporcionar para a mulher que está ali confiando a saúde dela na gente. E isso que você relatou de eu não saía, isso é muito mais comum do que a gente imagina, porque a gente não para pensar. Né? Mas hoje em dia a mulher trabalha, cuida de filho, casa, tem 1000 coisas, às vezes está passando por uma situação que ficou mais fechada, às vezes não tem nem amiga, você separou, as suas amigas são casadas, você vai sair com quem? Não sai de casa mesmo. Sim. Então, a nossa proposta no Slim Fit é que ele se torne um hobby das mulheres. Aquela coisa do terceiro lugar, que é casa, trabalho e Slim Fit. A mulher merece ter um terceiro lugar. Sim. Onde ela pode relaxar, ela pode se reencontrar, olhar para ela mesma, parar o servir todo mundo e parar para servir a ela mesma. E se conectar com mulheres com o mesmo objetivo, porque ali, além de tudo, é uma cultura que não há competição. Exatamente. Os próprios desafios, eu ficava parada, gente, como é que isso aqui, né, consegue gerar tanta conexão?
exato, essa é a palavra. É a conexão mesmo, né? Ali a gente não está competindo, a outra não está. Exato. Ela vai querer ajudar, ela te É. liga, né? Pergunta. Então é uma cultura que realmente conseguiu estabelecer. Parabéns. Obrigada, eu fico E, muito feliz Débora, de ver. o empreender só na Slim não foi o suficiente. É. Como eu te falei, quando eu trouxe o meu marido, coincidentemente, também tinha essa veia empreendedora muito forte. Então, ele super me apoiou quando eu decidi abrir o meu negócio. Ele falou, vai com tudo. Ele tem a formação de administração e também já teve vários negócios, faliu, deu certo, experimentou de tudo, sempre foi inquieto, assim como eu. E ele tinha passado um tempo como vendedor e foi uma grande escola para ele. Eu acho que todo mundo tinha que ter essa experiência um dia de ser vendedor, né? Sim. Como que isso traz uma bagagem tão rica para a gente, tão de autoconfiança, de segurança, que eu acho que a pessoa que tem uma experiência de vendedor, ela desenvolve qualquer outra habilidade. E ele se desenvolveu um excelente vendedor. E chegou um momento que ele falou, eu quero abrir novamente um novo negócio. O que será que eu poderia abrir? E aí eu trouxe a ideia para ele, eu já tinha um Slim Fit, e trouxe a ideia de trazer uma marca fitness, que ainda não tinha em Brasília, como loja física. Ela vendia multimarcas, mas já tinha loja, estava começando a ter lojas físicas. Acho que a gente foi o 10º franqueado da marca, bem no início. Então, ele olhou para mim e falou, será? Você acha que vai dar certo? Eu falei, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu sempre tive muito essa coisa, sabe? Do feeling, do ser positiva, e eu acho que vai dar certo. Esse olhar para o negócio. E apresentei para ele, a gente fez reunião, a gente viajou até a fábrica da Live, que é em Santa Catarina. Muita gente acha que a Live é internacional. Hoje em dia mas é do Brasil para o mundo, não é o contrário. É uma marca genuinamente brasileira, e a gente foi conhecer a fábrica, ficou encantado, conhecemos os fundadores, todo mundo, e resolvemos trazer a loja física da marca para Brasília. Então, como eu te falei, a gente foi um dos primeiros franqueados e hoje a marca está com mais de 300 lojas espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil, em inúmeros países já também. Não foi 11ª em Brasília? Não, no Brasil, da marca. A gente foi a primeira em Brasília. A gente trouxe a marca para Brasília. Entendeu? A marca vendia multimarcas, um pouquinho ali, outro ali, e estava começando a expandir como loja física. Que sensacional. Tinha e-commerce também. Então, mais do que nunca, você valida que você acredita em franquias. Acredito. Porque você poderia ter montado uma marca própria e foi buscar algo que já... Até porque não é tão simples é uma outra área, né? Você ter uma fábrica, costura, tecido, o buraco é muito mais embaixo, acho que eu nem ousaria tentar me aventurar, de verdade. Ainda mais quando a gente foi até lá e conheceu a fábrica, que é praticamente uma cidade. Né? Então, assim, jamais eu já tinha entendido que eles estavam num patamar muito elevado e que iam crescer muito. Uau. Sendo que se a base deles, com esse tantinho de franquia, iniciando o crescimento, estava daquele jeito, imagina onde eles poderiam chegar. Então, eu visualizei isso ali muito facilmente e falei, eu quero participar desse crescimento que eu tenho certeza que vai acontecer. E assim eu vi, foi uma grande escola para mim, uma oportunidade única de ver uma franqueadora pequena, apesar de ser uma empresa já grande, mas como franqueadora ainda começando, crescer exponencialmente e se estabelecer de forma internacional. Sim. Então, para mim, foi uma escola mesmo ver tudo isso, e foi também um dos motivos pelos quais a gente bateu o martelo na franquia, porque a gente já tinha essa experiência como franqueado, e que é muito importante, né? A gente ter o olhar do franqueado, se colocar nessa posição de franqueado. Agora, sendo franqueadores, a gente sabe o que é importante, o que o franqueado, às vezes, carece, sabe? A gente tem muito essa visão dos dois lados e isso agrega muito. E outra coisa, muito legal você ter falado isso, como eu tinha uma proximidade muito grande ali com as franqueadas aqui, Lago Sul, Unidade 1 e 2, elas
gostam de ser slim, elas querem, normalmente, dependendo da franquia, você vê que o franqueado está ali o tempo todo achando que ele está sendo explorado e o que ele mais quer é conseguir sair da franquia para ganhar aquilo sozinho. A experiência que eu tive, porque eu não posso falar que são de todas, mas as que eu tive, é totalmente diferente. Graças a Deus é de todas. A gente planta muito isso. São parceiros, porque, para mim, o sentido da franquia é a co-prosperidade. Só faz sentido para mim eu crescer, eu ganhar dinheiro, eu prosperar, se o meu franqueado estiver prosperando. A gente faz até o inverso, a gente é o último a prosperar, a gente quer primeiro que as pessoas que acreditam no nosso sonho e nos ajudam a crescer, que eles estejam bem para depois a gente começar a colher. Falando nisso, assim como você enxergou na live algo que, poxa, eu quero fazer parte disso, quem é a franquia continua disponível, tem unidades para Brasília, para o Brasil. Quem é o público-alvo hoje para ser? Porque eu sei que existe uma seleção aí, né? Só são profissionais da saúde que eu digo, da educação física, ou um outro empresário que se interessar. Qual é a premissa, a condição sine qua non para que hoje, caso eu deseje, olhar, vi que brilhou, quero fazer parte disso? Você sabe que essa é uma pergunta excelente. Hoje a gente tem 3, vamos colocar como tipos de franqueados. A gente tem o professor de educação física que vislumbrou empreender, sonhou com algo maior e foi lá e quis dar esse passo, se tornar um franqueado. Então a gente tem casal, os dois são professores, por exemplo, que vão e se tornam franqueados. A gente tem um professor que às vezes sozinho ele não consegue dar esse passo, mas que ele convida alguém, ou a gente mesmo faz esse casamento com algum interessado, pega um empreendedor, independente de qual área seja, e traz para fazer uma sociedade com esse professor. E a gente também tem só empreendedores de diversas áreas que querem tocar esse negócio. Agora, existe algo em comum entre todos eles, que é uma coisa assim que, quando a gente vai fazer tráfego para trazer, para captar mais interessados, né? As pessoas sempre, os gestores de tráfego sempre perguntam, mas qual que é esse perfil desse franqueado? Né? O que todos os seus franqueados têm em comum? E eu vou te falar que existe o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que fica mais difícil achar. Então, pensando em velocidade de crescimento, isso até me atrapalha. Mas pensando pelo lado bom, eu até prefiro, porque chegam as pessoas certas, as pessoas que vão fazer o negócio dar certo, e isso vai ser nítido, como você falou, você percebeu isso das franqueadas, isso extrapola, isso fica muito claro para quem está lá. E é muito bom quando você está num lugar que você vê que a pessoa está feliz fazendo aquilo. Né? Isso é muito bom. Gratificante. Muito. Então, o que todos têm em comum é a realização, é o propósito, é o quanto eles se realizam exercendo esse trabalho. Estou falando além do financeiro. Todos eles têm isso em comum. É até difícil, a gente quer pegar, às vezes, um vídeo e gravar uma prova social ali do franqueado que está ganhando dinheiro. Parece ele não mentira. consegue falar, porque ele começa a chorar e falar do quanto que ele é grato, do quanto que aquilo alimenta a alma dele, do quanto que ele é feliz fazendo aquele trabalho. Isso até me atrapalha. Mas cadê o vídeo, gente, dele contando que está ganhando dinheiro? Aí se emociona. É uma coisa assim muito, muito evidente. É para além. Exato. É muito evidente o quanto são pessoas que estão buscando um negócio não só para ganhar dinheiro, mas um negócio que faça elas felizes, façam eles felizes, porque o trabalho pelo trabalho, só pelo dinheiro, ele é muito vazio, a gente passa muito tempo no trabalho. Imagina você trabalhar com algo que faça você ter orgulho, que faça você ver vidas transformadas, as pessoas te agradecendo, falando depoimentos, você mudou minha vida, nossa, eu parei de tomar remédio, eu pensei em me suicidar e agora isso passa longe da minha cabeça. É tanto depoimento, a gente tira tanta pessoa do fundo do poço através da atividade física, que isso tem um valor que o dinheiro, sabe, ele passa para um segundo plano. É claro que a gente trabalha para ser um negócio
muito vantajoso financeiramente, e a gente realmente hoje a gente tem uma margem de lucro de 30%, um negócio que apresenta uma margem de lucro comprovada de 30%. Uau. Então, isso já coloca a gente num Patamar bem diferente, mas eu acho que é justamente isso, é o amor que cada um ali, o tanto que ele se envolve nesse propósito, que faz o negócio dar certo e traz uma margem de lucro tão alta. Eu estou chegando a essa conclusão, sabe? Não é só o negócio que dá certo, é a forma como ele é conduzido. E talvez isso venha de encontro com essa nova geração, porque nós viemos de um tempo de muito trabalho para conquistas materiais. Uhum. Então, o reflexo de ser bem-sucedido era a sua conta bancária, o seu estado civil, o carro que você Exato. tem. Né? E de verdade, o novo luxo é bem-estar. Exato. E você fazer algo que de fato você gosta, que você é reconhecido. Quem não quer ser reconhecido por algo? Exato. Né? Ajudar pessoas. É porque quem não conseguiu ainda é porque nunca fez e ainda não entendeu onde, porque é maravilhoso. Nós somos seres que nascemos precisando de contribuição. Exato. Então, quando a gente contribui, é muito bom. É porque não sentiu o gostinho. É. E isso é muito lindo quando a gente vê um franqueado novo, que ele escuta tudo isso. Então, ele fica imaginando, né? Poxa, será que isso vai acontecer comigo também? E aí, quando acontece pela primeira vez, eles vêm me contar com uma emoção, com uma satisfação, com uma realização que transborda, sabe? Então, isso, para mim, eu acho que significa muito. Então, é um negócio muito vantajoso financeiramente, mas que, acima de tudo, é um negócio de muito propósito. Então, e quando de fato, procuro... a palavra não é uma palavra solta nesse caso. Não é mesmo. Então, quando eu procuro um franqueado, um perfil ideal para um franqueado, eu vejo se ele se importa com isso, se ele busca, se ele está numa fase de vida em que isso... acontece muito transição de carreira. A pessoa está infeliz no trabalho e ela joga tudo para o ar e fala, eu quero abrir um negócio. Ela já conquistou o que é básico, né? E está faltando o propósito. Exato. Então, quando chegou ali, deu match, você falou 2 palavras, você ficou buscando, é amor. Sim. E é o único momento que a gente consegue realmente, né, de fato, dar amor, servir, é quando você realmente já teve uma evolução. Exato. E eu acredito muito que se cada um de nós, a gente encontrasse o nosso dom, que dom é para ser doado. Eu acho que a gente veio para esse mundo para doar o que a gente sabe fazer de melhor. Eu acho que quando é uma coisa assim que não dá para explicar, as coisas vão fluindo de uma forma que contagia. Isso é muito inspirador, até mesmo, por exemplo, para a equipe. Sim. Eu falo muito, essa é a minha forma de liderar, pelo exemplo. Aí alguém vê você trabalhando desse jeito, assim, com tanto propósito, que aquilo ali não tem como você não se contaminar positivamente. Se contagiar. E aí você começa a fazer aquilo assim também, aí a outra pessoa vê, porque se ela está diferente, ela vai se sentir mal ali. Sim. Então, isso na equipe, nas equipes, em todos os franqueados, os professores, todos têm essa mesma energia. É porque virou sinergia, né? Exato. É muito bom. 2 perguntas finais. Virou cultura. Estabeleceu-se, né? Mas você nunca abriu mão, né? Exato. Lá atrás, ela nasceu, você nasceu com cultura. Exatamente. Né? Até porque, para mudar, eu acredito que é uma das coisas mais difíceis. Vai realmente quem chega para tentar fazer diferente é expurgado. Quando a cultura é forte... Exato, a gente planta na raiz. No primeiro dia do professor, a gente fala sobre tudo isso. Então, assim, se não tiver disposto, gente, dá tempo de desistir. Eu falo isso no primeiro dia. Os professores ficam assim. Mas, assim, é um compromisso tão grande... Sério? Que é isso que a gente tenta passar para eles. Porque cultura é isso, tem que estar enraizado, tem que estar forte. Sim. Senão, não vira cultura. Vamos lá, porque eu ficaria, de fato, aqui muito tempo, até porque tem milhares de perguntas, então você já promete que volta. Com certeza, quando quiser, vai ser um prazer. 2 coisas. Tem alguma coisa ainda da sua trajetória, né, que a maioria, que em Brasília, pelo menos, e agora São Paulo, tenho certeza que vai ser no mundo, não há dúvida, né, disso. Não sei se esse é o seu objetivo, mas onde você quiser chegar, até porque eu entendo, e a Bíblia fala isso, né?
A prosperidade, ela acontece quando o seu objetivo ele também faz bem para outras pessoas. E eu acredito que desde o professor ao aluno, né, a todo o ecossistema, né, ele se retroalimenta ali nessa questão da prosperidade. Então, é como você falou, é algo bem feito, que você acredita tanto. E quantas outras pessoas hoje estão acreditando? Então, onde você quiser, você, né, e seu esposo, eu acho que essa questão familiar de estar junto, porque casa dividida não prospera. Não, ele fez toda a diferença. Ele entrou para fazer acontecer junto comigo. Porque chegou um ponto que eu também não tinha condições mais, até aqui fui sozinha, daqui para cima eu preciso de ajuda. E ele veio como a peça perfeita ali para encaixar e fazer o Slim Fit crescer da forma que merece. Sim. Débora, tem alguma coisa da sua trajetória que você gostaria que as pessoas soubessem, que, como eu estava falando, em Brasília isso já é conhecido, né? Mas além do que você faz ou da sua vida? Ai, vamos ver, essa pergunta é difícil. Bom, assim, o que eu faço questão de falar, a gente já conversou muito sobre isso, né? Mas eu acho que tem muita gente que se acomoda e que não consegue sonhar grande. Não tem disposição para pagar o preço, não sai ali da zona de conforto, não faz nada diferente para sair de uma situação que muitas vezes ela está reclamando. Eu acho que esse movimento, essa capacidade de se colocar em movimento, eu não tenho dúvida de que foi o que me trouxe até aqui. Porque esse movimento, ele não acabou. Para eu me manter, eu preciso estar em movimento. Aquela história da bicicleta. Se eu parar de pedalar, eu caio. Então, eu gosto muito de trazer isso, porque o Slim Fit ele está em constante evolução. Em constante, a gente não vai parar de evoluir nunca. Eu tenho muitas outras ideias para trazer, eu falo, para contribuir para um mundo mais saudável, outros projetos que eu ainda quero colocar em prática. Eu gosto de inovar, eu gosto de ser pioneira, eu gosto de trazer produtos de qualidade baseados em ciência, pegar o que está lá na universidade e trazer, porque essa é a finalidade da pesquisa. Sim. Quando a gente fala em pesquisa, ela não é para morrer ali dentro, é para ela ser aplicada aqui fora e trazer benefícios para a população. Então, como eu tenho toda essa base da ciência e, ao mesmo tempo, toda essa bagagem do mercado, hoje eu tenho essa capacidade de fazer essa transição, de ir lá pegar o que tem de bom, entender o que as pessoas precisam, as dores das pessoas, o que já foi descoberto que pode solucionar essas dores e trazer. Então, eu acredito que esse seja o meu dom. Isso. Esse seja o meu dom, é ter toda essa percepção do que precisa, do que a população precisa, do que já temos de conhecimento e como trazer isso de uma forma interessante, numa bagagem comercial que atraia. E então eu espero muito poder trazer novos produtos para a população. Então o que eu posso dizer é que ainda vem novas marcas, novas modalidades, novas metodologias, novas gerações de emprego. Eu acho... Isso está quase um discurso político, gente. Já pensou nisso? Não mesmo. Acho que esse dom eu não tenho. Não creio. Você falou população várias vezes, você trabalha com saúde, com bem-estar e multiplicando bem. Mas vamos aguardar. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. O recado que eu tenho para dar é que assim, gente continua e vai continuar em movimento, aguardem muitas novidades. E agora eu gostaria que o conselho fosse para quem está começando, seja a mulher, ou o homem, ou a família, porque você disse que proporciona aí que famílias, né, comecem a empreender, mas especialmente para as mulheres. Qual o recado, a mensagem para ela que quer, que busca, porque é desafiador e amedrontam muito. Né? Em Brasília, principalmente, nós somos incentivados a ser servidores. A empreender, menino, tá doido? Exato. Eu diria o seguinte, você mulher, pode muito mais do que você imagina. Você pode sonhar grande, porque a gente tem muita capacidade, muita.
Só que muitas vezes falta essa ousadia, essa coragem de dar esse passo, de ir além. Eu sempre fui abusada nesse sentido, desde o início. Então, era grupo de pesquisas, eu era a única mulher. Aluna mestrado, eu era a única mulher. Quem são os melhores profissionais? Eu estava ali colado. Eu quero estar sempre colada em quem pode me ensinar algo, em quem tem algo para me agregar. Então, eu sempre colei nessas pessoas, eu sempre mirei alto, sempre sonhei grande. Então, eu acho que ainda falta isso nas mulheres. Hoje a gente pode estar no lugar que a gente quer, a gente já adquiriu essa liberdade, mas ainda falta, a gente tem a liberdade, a possibilidade, mas e por que a gente não chega? Eu acho que ainda é essa barreira do será que eu consigo? Será que eu chego lá? Será que esse lugar é para mim? Será que eu sou capaz? Então, eu acho que falta um pouco de autoconfiança nessas mulheres para elas estarem onde elas merecem. Onde não é nada mais justo do que elas estarem nessas posições. Então, assim, eu acho que eu espero inspirar algumas mulheres a se encorajarem. Eu sei que eu já faço isso com as minhas franqueadas, com as minhas professoras, que vão crescendo ali, passinho por passinho, mas de uma forma mais ampla. Eu desejo que eu consiga trazer essa coragem para essas mulheres, porque a gente é muito capaz, a gente é muito sensível, a gente tem uma multivisão, a gente tem muitas habilidades que são só nossas. Eu falo que nós somos multipotenciais, Exato. não há, né, outro ponto. Exato. Assim, Se coloca essa coragem, não tem quem segure. Sim. Extrapola qualquer expectativa. E o bom é que todas as habilidades que você trouxe para que essa mulher consiga romper são habilidades. Ela não falou de personalidade, né? Ela não falou de berço ou de dinheiro. Ela falou coragem, ousadia e autoconfiança. São todas habilidades que você pode treinar e ir esticando um pouquinho, esticando mais um pouquinho, vai devagar, porque foi devagar. E no caso da Débora, por mais que foi com coragem, foi respeitando os processos, foi comprando aqui, pagando aqui, houve a necessidade aqui, foi responsável. A gente não está falando da ousadia do empreender, que as pessoas pregam por aí, que é empréstimos. Exatamente. Nada disso. A ousadia não é no sentido da irresponsabilidade. É a ousadia com o pé no chão, mas a ousadia que te coloca em movimento, que não te paralisa. Então, eu acho que tem muita mulher com potencial para estar muito mais longe, que basta só um empurrãozinho, que esse vídeo seja um empurrãozinho que faltava. Mulheres que decidem crescer umas com as outras e não competir, essas já são mulheres que inspiram. Eu acho que isso é inovar, né? As pessoas pensam que inovação tem a ver com tecnologia. Inovar, às vezes, é olhar para trás e lembrar da mulher que uma ajudava a outra quando o filho precisava de leite. Exato. Né? Voltar a confiar nas mulheres. Exato. Então, é de muita admiração. O meu pensamento foi tão bom para mim que eu quero que outras pessoas vivam, sintam essa sensação e sintam essa realização que eu tive. Então, para os meus professores, eu espero que eles sejam tão realizados quanto eu sou, os meus franqueados idem. Essa coisa de é tão bom que eu quero compartilhar. E as suas alunas indiretamente, e nós somos bem felizes. Que bom. Débora, bate bola rapidinho para fechar, tá? E as respostas mais rápidas e curtas. Um valor que nunca sai de cena nas suas decisões. Honestidade. Algo que te fez crescer como empresário. A perda do meu filho no parto. Uma palavra, ela sempre vai, né, emocionar no momento. Uma palavra que define sua forma de liderar. Exemplo. O que te mantém em movimento nos dias difíceis? Propósito. Uma frase que resume sua visão de mundo. Se você pode sonhar, você pode realizar. Eu tenho uma camiseta com essa frase. Ela foi lá e ela, sem saber que poderia, ela foi lá e fez. Eu vou ler um pequeno manifesto para a gente fechar e te agradeço. E você tem também aí a palavra final. Eu comecei hoje, né? Acho que é o quarto.
se esse negócio falasse, né, que é a Slim Fit Brasil. Eu não nasci para exigir mais das mulheres, eu nasci para acolhê-las. Eu fui criado para caber na rotina real, no corpo real e na vida como ela é. Aqui, movimento não é castigo, é cuidado. Não formo corpos perfeitos, eu formo constância, autoestima e pertencimento. Porque quando uma mulher se mantém em movimento, que foi a frase que você finalizou tudo, né? O que você disse ao movimento, tudo ao redor dela também se transforma. Faz sentido? Nossa, que coisa mais linda. Né? Muito obrigada. Quero usar isso. Vou mandar. Vou mandar, vai ser um prazer. Obrigada. Eu te admiro, eu honro sua vida, porque são mulheres que abrem caminhos que dão espaço para tantas outras. Então, pode ter certeza que várias de nós, pelo caminho que já foi calçado aí, direcionado, as pioneiras, né, fazem isso. Viu? Obrigada mesmo de coração. É uma admiração real, sincera e que grita aos olhos. Parabéns e que você continue crescendo. Muito obrigada mesmo pelo carinho, pelas palavras, pela abertura, pelo convite. É um prazer estar aqui, conversar com você é uma delícia. Acho que a gente passaria a noite aqui conversando. A próxima a gente traz um vinho. Por favor, né? Por favor. E a responsabilidade de manter o projeto, de trazer empresários que de fato têm propósito, que de fato têm respeito pelo consumidor, é de cada um que vem até aqui, né? Com os meus braços eu cheguei nesse ponto e Deus vai fazendo os outros, e eu peço para que cada pessoa que venha compartilhe o que é, como é, né, a experiência, e a gente se vê. Com certeza. Em breve. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. E mais sucesso no programa. Obrigada. E como sempre, vou deixar para vocês aqui na descrição como encontrar uma Slim Fit. Hoje está fácil, porque aí tem Taguatinga, tem Águas Claras, tem Sudoeste, tem Parque Sul, Lago Sul, Lago Norte, São Paulo, e que a gente chegue tão longe assim como você vai chegar. E para você, até a próxima página.